grego, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Segure sua Bíblia junto com o seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Peça ao Senhor para falar com você, porque se conosco Deus não fala, em vão fala pouco. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Senhor, nós estamos diante da Tua santa presença e nesse momento, meu Senhor, nós estaremos meditando na Tua santa palavra. Peço a Deus que em nome de Jesus, Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós a Tua Shekinah. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você diz amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, eu, pela misericórdia de Deus, quero meditar um pouco com os irmãos nesta noite. Deixa eu dar uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a você que está no seu lar, nesta noite de domingo. Que o Senhor os abençoe a você e a toda a sua casa, a toda a sua família. Amém? Eu quero meditar convosco nessa noite um pouco sobre o que Paulo diz aqui nesses dois versículos. Nós vimos semana passada que o tema da carta aos Romanos é a justiça de Deus. Amém? Então nós precisamos entender, partindo desse pressuposto, que Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. Amém? Então, partindo desse pressuposto, eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre isso. Um é o tema, o outro é o assunto. A partir do versículo aqui, essa é essa epígrafe é um subtema aí colocado por João Ferreira de Almeida diante dos blocos que ele separa o texto. É importante se lembrar que no original, tanto no grego, no aramaico, no hebraico, não tinha nem capítulo nem versículo. Não tinha essa forma literária. Isso foi feito depois com as traduções. Certo? Então é necessário que se entenda que às vezes, muitas vezes, um texto ele está ligado ao texto subsequente, né? Como ele está ligado ao que vem depois. Ele está no meio, pode ter 3, 4, 10 versículos antes dele, e alguns depois que estão ligados ao mesmo assunto, né? Ele expõe esses dois versículos como o assunto da epístola. Então ele diz o seguinte, que o assunto da epístola é a justiça
pela fé. Ok? Então, se nós entendemos, se nós observamos, se nós meditamos semana passada, que o tema da carta é a justiça de Deus, aqui João Ferreira de Almeida, apresenta o escrito de Paulo como o assunto da epístola sendo a justiça pela fé. Ou seja, a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Ou seja, antes do nascimento de Jesus, nem depois. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E por que ele diz isso? Então, a primeira abordagem que Paulo... O que vocês estão olhando lá? Que Paulo... que Paulo faz, e o que ele vai apresentar aqui é o seguinte: o Evangelho, Jesus Cristo veio para quem? Para os judeus. Ele era israelita, ele era hebreu, ele nasce no berço do judaísmo. Então, por parte dos judeus, a promessa era, e realmente é, para eles. Não obstante, quando Jesus estava lá em Sicar, no poço de Jacó, ele disse que a salvação vem dos judeus, que é através dele, pela morte dele. Então não havia um justo sequer. Quando Paulo fala aqui, quando é interessante essa denominação, que João Ferreira de Almeida dá como assunto da epístola, ele fez isso depois de ler, de estudar a tradução. Você vai perceber que ele começa estabelecendo aqui algo amplo. Ele diz assim: olha, vamos lá. Primeira coisa que Paulo vai fazer: porque não me envergonho do Evangelho de... Não me envergonho. É interessante nós notarmos isso que Paulo diz, porque Paulo, ele tinha cidadania romana, mas também era judeu. E quando ele diz isso, ele diz por quê? Que ele sofreu, ele perseguiu, mas ele também foi, e era, nesse momento, perseguido. Porque quando ele perseguiu, ele persegue achando, dentro do seu entendimento, dentro daquilo que o judaísmo entendia, que o cristianismo era uma seita. O cristianismo, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Como Jesus poderia se declarar o Filho do Homem? Como ele poderia se declarar o Filho de Deus? Como ele poderia dizer que ele derrubaria o templo, e em 3 dias o reconstruiria? Mas ele estava falando de si mesmo. Agora veja bem, meus irmãos. Então, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Paulo gozava de uma posição de destaque dentro da sociedade, dentro do sistema religioso que imperava em Israel. Ele não era um cidadão comum, ele era um homem que conhecia, como eu disse no dia aqui, muito da Taná, que era, na verdade, o composto, o compilado do Antigo Testamento, onde estava ali na Taná, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Então, o Antigo Testamento, ele conhecia. Então, para muitos era uma vergonha.
E quando nós trazemos, e tudo nós temos que trazer na palavra de Deus para a nossa vida e para os nossos dias, meus irmãos, nós vamos perceber que o Evangelho, muitas pessoas hoje se envergonham do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas, ou na verdade hoje, não é, o ser evangélico, né, que antes era ser crente, porque quando a gente era chamado de crente, era com olhar de preconceito. Era com olhar de preconceito. Olha o crente, o crentão, olha o idiota, o bobão, dá dinheiro para o pastor. Era assim, era desse jeito. Aí o negócio foi crescendo, né? O evangelho foi se atualizando, né? Porque não existe igreja atualizada, é aquela que prega a Bíblia, tá bom? Isso é você uma igreja atualizada. O problema dessa atualização é se parecer com tudo. É aqui que está o problema. E se envergonhar com o Evangelho de Cristo é você não seguir os rudimentos da fé. E é o que acontece nos nossos dias. Eu digo a você, eu já vi gente, não falo de religião, não estou aqui falando de religião, mas eu conheço gente, pessoas de outras religiões que não têm vergonha de mostrar, de expor a sua fé. E até na vestimenta, né, você identifica que aquela pessoa pertence a determinada religião. Se você for, por exemplo, em São Paulo, aqui é mais difícil que o interior, né? Se você encontrar um judeu na rua, ele está a caráter. Você vai saber que ele é judeu. Se você encontrar um muçulmano, estou falando terrorista, você vai saber que ele é muçulmano. Porque eles não têm vergonha. Agora, o que tem acontecido é que os crentes, né, os evangélicos, eles estão se misturando com a multidão. E aqui é onde reside o perigo. Eu certa vez fui trabalhar lá com o doutor Vinholes em Jataí, né, e na volta, na rodoviária, começaram a chegar muçulmanos e vestidos a caráter, de túnica, né? Eu não sei, o judeu é equipar, eu não sei como é que é o nome correto daquele, né, apetrecho que eles usam na cabeça. O judeu é equipar, eu não sei qual é o deles, mas a caráter, com aquele tercinho deles de oração na mão, orando o tempo todo. Ele vai rodando, cada uma daquela lá é uma oração da súplica. Então ele está fazendo. Então nós precisamos entender isso. O que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque quando você der sequência na Bíblia, aqui na leitura da carta, você vai ver o primeiro assunto que ele já fala, é um assunto assim de arrepiar. Que daqui um pouco vai ser proibido pregar nas igrejas. Principalmente falar isso pela internet. É um assunto de arrepiar. E ele fala abertamente. Nós estamos falando de aproximadamente o ano 57 da era cristã. Nós estamos falando de aproximadamente 24 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. É nessa época que Paulo vem e trata com eloquência, e trata com clareza, e trata de forma aberta um assunto que tem assolado os nossos dias, e que sempre assolou a humanidade, mas que está cada vez mais se exacerbando, de forma tal que isso é a precedência, não é? É um anúncio, é algo que já aponta cada vez mais para a volta de Jesus e o surgimento do anticristo. Amém? E aí ele vai dizer o seguinte:
Ele vai dizer o seguinte: pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Diga comigo assim: o Evangelho. Não, assim não, assim ninguém vai crer. Diga: o Evangelho é o poder de Deus. Amém? O que é que ele está dizendo? O que significa Evangelho? Boas novas de salvação. Então isso está muito ligado àquilo que a gente fala. Se nós convivermos com pessoas que não são crentes, e da nossa boca só saem palavras que conduzam as pessoas à vida eterna, que mostrem às pessoas, não é? Cada um trabalha num segmento, num lugar, convive com pessoas diferentes. Mas a nossa postura e aquilo que sai da nossa boca pode levar sim uma pessoa a se entregar a Jesus, a ser transformada. Porque eu vou dizer uma coisa a você: 99% das pessoas, se você falar, você aceita Jesus? Mas já aceitei Jesus. É lógico que eu aceito Jesus. Mas aceitar Jesus assim não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é a pessoa entender o que é que Jesus vai fazer na vida dela. Aceitar a Jesus é a pessoa entender que a sua vida vai ser transformada. Aceitar a Jesus também significa a pessoa entender que ela vai ser perseguida. Então, aceitar a Jesus significa mudar de vida. Amém? Então ele continua e diz assim: pois é o poder de Deus para a salvação. Então diga assim comigo: pois é o poder de Deus para a salvação. A salvação de quem? Quem é que precisa de salvação? Quem está perdido. Quem está perdido. Quem está se afogando. Quem corre o risco de morrer queimado. Várias situações. Mas aqui a gente está falando da salvação da alma. Aqui nós estamos falando da pessoa receber a vida eterna. E só o poder de Deus, só através do Evangelho de Cristo. Por isso eu falo a você: não assista Cidade Alerta, não assista nenhuma dessas porcarias desses programas. Isso vai fazer mal para a sua alma, isso vai fazer mal para o seu espírito, isso vai te dar depressão, isso vai te colocar para baixo, porque é só tragédia, é só coisa ruim. E o cara fica lá, passa 500 vezes a mesma imagem, 500 vezes. E a pessoa fica assim. E aquilo entra, porque é uma imagem. Imagem de um acidente, imagem. Não é? A gente teve um acidente de um cara em São Paulo que o carro dele valia só mais de R$1 milhão, né? Que bateu no outro carro lá, do motorista de aplicativo, o cara morreu, deu um amigo dele que estava no carro, deu uma situação toda aí. Eu vi acho que 2 vezes, né? Falei: tira esse negócio aí, pelo amor de Deus. Mas nós vimos, não foi Cidade Alerta, não, como permite dentro de casa. Foi, o Jeremias colocou só para mostrar o acidente para o pastor. Eu também não tinha visto o acidente, só tinha ouvido falar. Nem preso, cara. Aí já é Brasil, né? É a Porsche, né? Aí a mãe dele foi buscar ele veio carro. Entendeu? Não precisa dizer mais nada, né? Isso aqui é Brasil. Então, assim, voltando aqui para falar com o Senhor, irmãos, mas isso aí faz parte do que acontece no mundo hoje. Então, veja bem: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui está o Senhor. Como é que uma pessoa vai crer? E lá no capítulo 12 para frente, Paulo vai falar sobre isso.
como crerão naquele que não ouviu? A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos. Então, eu digo a você hoje, infelizmente, hoje, a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, não é isso não. Estou falando de igreja de forma geral, todos, está muito longe daquilo que era para ser. Mas muito longe. Muito. A igreja do século XXI, ela saiu do propósito de Deus. Muito. A grande parte hoje vive fora do propósito daquilo que a palavra de Deus estabelece. Por quê? O Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus. E aí a gente vê alguns eventos, principalmente acontecendo no nosso país, outros que estão acontecendo aí, porque aquele camarada sem cabelo, ele vai chegar na Bíblia. Você fique tranquilo, ele vai chegar na Bíblia, aquele cara. Eu não vou dizer que ele é o anticristo, não, mas ele deve ser primo, porque ele vai chegar na Bíblia. Então a gente precisa tomar cuidado. Uma senhorinha, professora aposentada, 74 anos, com a Bíblia na mão, porque estava na frente do quartel lá, foi presa 15 anos de prisão, sem julgamento, sem direito à defesa. Então, fique tranquilos, que a hora da Bíblia também vai chegar. A hora da Bíblia também vai chegar. Então, o que é que a igreja, eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas o que é que nós, como igreja, deveríamos estar fazendo? O que é que a igreja deveria estar fazendo de forma geral? Todos jejuando, todos buscando a Deus, todos clamando ao Senhor. Você não vê movimento nenhum nessa direção, para que Deus fizesse esse sujeito parar, porque Deus estabelece, Deus tira. Quem dá vida é Deus, quem tira também. Nós precisamos, irmãos, a igreja precisa orar. Cadê os milagres? Onde é que está Cristo na nossa vida? O que Ele representa em nós? Não estou falando só para vocês, estou falando para mim, estou falando para quem está me ouvindo. Paulo fala aqui, olha, o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vai no âmago da questão, porque lembra que a gente estava conversando aqui, meditando, e eu disse a você que a questão da prioridade da salvação dos judeus, porque Jesus era judeu, porque ele veio para os judeus, porque ele veio primeiramente para a salvação dos judeus. Lembra? Lembra que eu falei? Olha o que Paulo fala aqui. Primeiro do judeu, e depois, e também do grego. Quando ele faz essa afirmativa, essa afirmação, ele não está dizendo que apenas o judeu e depois só o grego, não. Ele está dizendo que a salvação, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. De todas as pessoas.
todas. Até daquela pessoa que te fez muito mal, sabe? Sabe ou não? Até daquela. Sexta-feira eu conversava com uma pessoa e ele citou uma pessoa, né? Que assim, me fez muito mal. Mas Deus é amor e também é justiça. Então eu não posso fazer justiça. Não posso. Nem que eu quisesse. Mas aí conversando tal, eu falei, olha, rapaz, toda vez que eu me lembro dessa pessoa, me fez muito mal. Eu tenho que colocar em prática aquilo que Jesus disse a Pedro, de perdoar 70 vezes 7 vezes. Porque se nós começarmos a esquecer, a nos esquecermos desses conselhos, desses ensinamentos, desse direcionamento que a palavra de Deus nos dá, a gente começa a ficar, nós começaremos a agir como as pessoas que não conhecem o Senhor. Então eu não posso querer, nem desejar, em nenhum momento, que uma pessoa que me fez mal vá para o inferno. Pelo contrário, a Bíblia é dura, né? Ela é dura, né, irmãos? Porque ela fala assim, Jesus, ele, né? Pessoas, eu já vi muita pessoa falar que João Batista, querendo falar que João Batista era duro, que João Batista era ruim, que Jesus... Irmão, Jesus não pregou nada diferente do que João Batista pregava. João Batista diz assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus começa pregando, dizendo o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sim ou não? Agora, veja como Jesus prega. E ele fala sobre essa questão de oração. Que orar só pelos amigos, só pelos aqueles que a gente ama, não tem muita vantagem, vamos dizer assim, muito mérito. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Esse é Jesus. Por isso que ele é diferente, viu? Ele é diferente. Então nós precisamos entender. Aí versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé no Evangelho. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabe o que nos mantém de pé diante de tudo isso que a gente está vendo acontecendo no mundo? A nossa fé no Senhor. É isso que nos sustenta. É isso que nos dá paz. É isso que nos renova. É isso que nos fortalece. É isso que nos impulsiona a seguir em frente. É isso que faz com que nós não desistamos. Porque nós servimos e seguimos a um Deus que é verdadeiro. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, um Deus que fala conosco. Oi? Você quer um copo d'água lá? Vai pegar lá só isso aqui. Um Deus que nos ouve. Um Deus que estende as suas mãos para nos abençoar. A todas as pessoas. Então nós precisamos entender isso. Por isso Paulo diz que o justo viverá da fé. Aí nós precisamos entender o que é justo e o que é fé. Justo não é aquele que se autodenomina justo. Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Esse é justo. Por isso Paulo disse que não há um justo
Um sequer. Porque para uma pessoa se tornar justa, ela precisa se arrepender. Ela precisa entregar a sua vida a Jesus. Amém? Porque o mundo jaz no maligno. O maligno, ele tem as rédeas do mundo. Ele faz com que as pessoas caminhem a passos largos para o inferno. É isso que o mundo faz. O mundo é o sistema criado, governado, dirigido pelo diabo. Amém? Mas nós pertencemos ao reino de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença e nós oramos nesse momento. Senhor, a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, para o bem daqueles que são chamados pelo Teu decreto. Nós, Senhor, meditamos na Tua santa palavra, essa palavra que é santa, pura e verdadeira, que tem transformado as nossas vidas. Senhor, eu Te peço nesse momento, pela vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor venha de encontro às suas vidas, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma a nos dar o entendimento, Senhor, o entendimento da Tua santa palavra, para que possamos viver uma vida santa diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a superar as nossas fraquezas. Senhor, sustenta-nos nos momentos de aflição. Guarda-nos, ó Pai, coloca nossos lábios na nossa boca palavras de sabedoria, palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os nossos familiares. Abençoa aqueles que trabalham conosco. Abençoa, Senhor, aqueles pelos quais nós temos orado, Senhor. Em nome de Jesus, eu também coloco diante do Senhor, meu Pai, todas essas chaves, todos esses documentos, todos esses pedidos de oração, meu Pai, as fotografias, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Peço a Deus, Senhor, pela neta da irmã Benedita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, por todos esses pedidos que aqui se encontram. Peço pela vida do Fabiano, meu Deus. Peço, Senhor, pela minha tia, Senhor Maria, que está no hospital, lá em Ribeirão Preto, Senhor, pelaquela cirurgia do fêmur que ela está fazendo amanhã, meu Pai. Em nome de Jesus, peço pela irmã Neuza, Senhor. Peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida do Edson, pela vida de minha mãe. Coloco diante do Senhor todos aqueles que os teus filhos estão apresentando agora nessa oração, meu Pai. Te agradecemos por aqueles que o Senhor restaurou a saúde, ó Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Coloco diante do Senhor, ó Deus, os negócios. Coloco diante do Senhor as causas que os teus filhos têm, ó Senhor, apresentado ao Senhor, as reuniões que eles estarão participando, Senhor. Que o Senhor venha lhes dar sabedoria nas tratativas, que o Senhor venha lhes dar, Senhor, discernimento, que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que o coração daqueles com quem eles estiverem negociando seja tocado pelo teu Espírito Santo. Aqueles que trabalham, Senhor, que sejam reconhecidos por seus patrões, aqueles que trabalham por conta, Senhor, que sejam prósperos também, abençoados, ó Deus. É no nome santo de Jesus Cristo que eu oro também, Senhor, pelas peças de roupa, pelos copos com água, Senhor, por aqueles que estão com suas mãos, ó Deus, sobre enfermidades, sobre caroços, tumores, feridas, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar, meu Pai, toda enfermidade, toda dor, que o Senhor venha trazer a cura e a libertação. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, vamos orar nesse momento na campanha de entrevista. Se você estiver na campanha, venha.
quiser começar, o senhor terminando também. Vem à frente para receber a unção. Vamos orar. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, Pai, nós estamos diante da tua santa presença. Eu apresento, Senhor, a ti a vida de todos os meus irmãos que estão nessa campanha desse elo de fé, do primeiro ao sétimo elo. Que o Senhor venha de bom para as suas vidas, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus Cristo, ouvir a sua voz, a sua causa, meu Pai, aquilo que eles estão colocando diante do Senhor nesse momento. Que assim, ó Pai, como o Senhor, ó Deus, contemplou a fé e a atitude de Gideão, o Senhor também seja com o teu povo, seja com aqueles que vêm diante do teu altar nessa noite. Ah, meu Deus, agindo de forma sobrenatural, agindo, ó Deus, operando milagre, a cura, a libertação, em nome de Jesus, transformando toda a diversidade em bênção. Assim eu oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus. Você diz amém. Levante as suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, te agradeço, que eu creio que o Senhor já operou o milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos orar nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, vem aqui à frente. Você que está no seu lar, se você quiser nos ajudar, aí na descrição do vídeo, do YouTube, tem a chave Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Todas as ofertas enviadas são consagradas ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento, consagre os teus dízimos, as ofertas que os teus filhos trazem, Senhor, a tua casa, em obediência à tua santa palavra. Peço, meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor repreenda a coração do devorador, do angústia, do migrador, do trabalhador, do portador. Que o Senhor abra a janela dos céus e prospere o teu povo em toda a tua obra. O fruto das suas mãos, que o seu trabalho declara abençoado. Enche os celeiros pelos povos nagares, multiplica o alimento pelos peixes, salário de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Pai, abençoa a casa, a empresa, o negócio, a fonte de renda, a aposentadoria, a pensão, ó Deus, os currículos, as carteiras de trabalho. Ah, meu Deus, abençoa também, Senhor, as causas da justiça e os processos de aposentadoria. Prospera o teu povo de forma especial, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, você diz amém. Se tiver uma oferta para casa do Senhor, pode trazer aqui para os dois lados. Cadê o Mateus? É o Mateus que está fazendo? Quero chamar o Mateus aqui à frente, para a gente orar pela vida dele. Deus. Bem. Estenda suas mãos. Deus eterno, o maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento pelo Senhor pela vida de Mateus. Senhor, nós te agradecemos pela sua vida, te pedimos, ó Deus, nesse dia que ele completa mais um ano de vida, que o Senhor venha abençoá-lo de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, cuidar da sua vida a cada dia.
dia, a cada passo, a cada decisão. Que o Senhor afaste do seu caminho, que todas as pessoas passem. Que o Senhor o livre, Deus, de toda cilada. Que o Senhor o livre, Deus, de todo laço do passarinheiro. Me dê saúde, me dê sabedoria, me dê graça. Abençoa, Senhor, a sua carreira. Abençoa, Senhor, nos treinos. Senhor, no esporte. Abençoa na escola. Em nome de Jesus, eu oro e abençoa a vida de Mateus. Para a honra, a glória e para o louvor do teu santo nome. E você diz amém. Amém. Vamos lá? Parabéns a você. Nossa casa querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Deus a ser Mateus, é bênção, é um montão de bênção. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem é a Santa Ceia, e na terça-feira a gente está aqui na igreja. Levante suas mãos aos céus. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos por tua santa presença, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo teu Espírito Santo que tem nos guiado, consolado, amparado a cada dia, a cada momento da nossa vida. Te peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, amparados, guardados e protegidos na concha das suas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo perigo e de todo mal. Dá-nos, ó Pai, uma noite de paz, um sono reparador e descanso dos justos. Uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todos sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Depois da pastora, porque eu não sei nem o que eu faço. Então eu consigo aproveitar. Curiosa. Você quer que leia? Pode ler, se for bom, ler. Convite. Ilustríssima Senhora Maria Caires, ONG Amor Solidário, Jaboticabal, 1º de abril de 2024. Mas não é porque é 1º de abril, não, né? Não, é verdade. Reconhecendo em você o exemplo de mulher líder, multiplicadora, inspiração, exemplo de compromisso com a comunidade, com a força e determinação que nós, mulheres, empregamos em todos os nossos desafios diários, com muita honra, gostaríamos de convidá-la a ser a embaixadora do primeiro Fórum da Mulher Jabuticabalense, com a União de Mulheres Jabuticabalenses, de atuação e liderança nos mais diversos setores, visando abrir diálogo para o rompimento do patriarcado, não como disputa de gênero, mas como local de discussão, empoderamento e proteção daqueles que se sentem no dia a dia a dor e alegria de serem mulheres. Será promovido o primeiro Fórum de Mulher Jabuticabalense. O evento proporcionará espaço de acolhimento, conhecimento e fala, onde todas as temáticas que envolvem como saúde, trabalho, violência, educação e direitos serão pautas de forma que as mulheres conheçam sua rede de apoio sempre que necessitar e quiser. Um grande passo está sendo pleitado através desse dia, a criação do Departamento da Mulher, como forma de avanço, a busca de políticas públicas que minimizem as violações por nós sofridas. O fórum ocorrerá dia 25 de maio de 2024, a partir das 10 horas, e será uma honra tê-la como embaixadora do evento. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Giovana Araújo, advogada, ordem número 371.
338, Cátia Santana Felipe Roque, assistente social, CRES 73381. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Essa aceitação vem orar por você. Vem orar por você. Parabéns. Deus abençoe. Vamos orar, estenda a mão. Deus Santo, poderoso Deus, neste momento, Deus de alegria, estamos na tua presença, Senhor, para agradecer. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus forte, poderoso, que tem nos capacitado para fazer a diferença, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pela vida da Lia, que o Senhor tem levantado, Senhor, nessa cidade, Senhor, para ser bênção na vida de muitas crianças e adolescentes, e bênção, Senhor, para essa cidade, Deus. E, ó Deus, eu quero te agradecer ao Senhor por essa honra que a Lia recebeu, ó Pai, e que o teu nome também venha a ser honrado, Senhor, e adorado através da vida da Lia, Senhor, como tem acontecido até aqui. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, Senhor, desse fórum, que o Senhor, ó Deus, dê a Lia, ó Pai, a sabedoria, discernimento que ela necessita, Senhor, para estar à frente, Senhor, conduzindo, ó Paizinho amado, esse fórum, Senhor, e todas as outras coisas que aparecerem, Pai, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê sabedoria para a Lia, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela vida da Lia, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que realmente o Senhor levante geração, ó Pai, assim como o Senhor levantou a vida da Lia, para fazer a diferença, Senhor, na sociedade. Essa é a igreja do Senhor, ó Pai. A igreja, ó Pai, que se levanta para fazer a diferença na vida do próximo, ó Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor levante, sim, mais homens e mulheres, Senhor, na nossa geração, para fazer a diferença e honrar o teu santo nome. Eu te agradeço, nós te agradecemos, ó Pai, por essa honra, por essa oportunidade dada a Lia, que o Senhor dê sabedoria e estratégia, Senhor, para conduzir isso com o teu nome, ó Pai, sendo honrado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.